Azul, né? Porque a gente vai falar sobre saúde. E no nosso papo sobre saúde de hoje, a gente vai dedicar ao bem-estar masculino. Novembro é tradicionalmente focado na prevenção do câncer de próstata. Só que por preconceito, vergonha, muitas vezes os homens ainda deixam de fazer o exame que poderia detectar precocemente a doença e curar muitas pessoas, né? Por isso, para conversarmos mais sobre esse assunto, hoje a gente recebe o Dr. Bruno Benigno, que é oncologista e urologista. Seja bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado. Prazer mais uma vez estar aqui com vocês no Mulheres. O prazer é todo nosso. Eu acho que vale a gente ressaltar, justamente, antes de mais nada, esse primeiro assunto que eu já falei aqui mesmo na abertura, com relação a esse preconceito. Você tem percebido que isso tem diminuído cada vez mais? Os homens estão mais abertos para fazer essa prevenção, para fazer esse exame? Ou ainda existe muita resistência, doutor? Olha, Jane, é excelente a gente começar com esse tópico. A resposta para essa pergunta é sim e não. Sim, nós já percebemos uma diminuição na resistência que boa parte dos homens tem para procurar assistência médica. Porém, no Brasil, ainda 30% a 35% dos homens, segundo os dados do Instituto Nacional do Câncer, descobrem o câncer de próstata ainda no estágio avançado. O que mostra que a gente ainda tem um caminho muito longo para percorrer para que a gente consiga chegar a números de países desenvolvidos. Por exemplo, países desenvolvidos como o Japão, esse número chega a apenas 5% dos homens, de 5% a 10%. Então, mostra que boa parte dos homens brasileiros, por questões culturais ou por questões de acesso à saúde, a gente sabe que existem problemas estruturais, ainda não chegam no urologista no momento adequado. 30% é um número muito grande. É muito alto. É bastante, alto, né? É muito alto. E por se tratar de uma doença silenciosa, um dos grandes problemas relacionados ao câncer de próstata é que é uma doença que não causa sintoma na sua fase inicial. E mesmo em cenários onde a doença já até rompeu a cápsula da próstata, o homem pode não ter absolutamente nenhum sintoma. Então, por isso que é importante o que nós chamamos de rastreamento ativo. O rastreamento ele é sempre importante para identificar doenças que não causam sintomas. Sim. Como o câncer de próstata, diferente de um resfriado, diferente de um quadro gastrointestinal, que o paciente vai ter uma demanda e procurar o médico, mas o câncer de próstata não. Então é por essa razão que essas campanhas como o Novembro Azul, elas são fundamentais. E eu queria até já puxar um parêntese aqui para não associar tanto a imagem do urologista, isso que eu falo sempre para os meus pacientes, apenas a próstata. Né? A campanha do Novembro Azul, a gente fala muito de próstata, 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 mas o mais importante é o homem entender que o urologista é o médico do homem. Sim. E numa consulta urológica, nós vamos falar sobre várias coisas, qualidade do sono, alimentação, atividade física, enfim, muitas coisas que vão muito além da próstata. E que isso sim tem a ver com prevenção, porque sim. Quando a gente fala em Novembro Azul, prevenção ao câncer de próstata, a gente na verdade está falando em detecção do câncer, né? Porque quando a gente está fazendo o exame é justamente para detectar. Mas a prevenção é o estilo de vida que isso em consultório, com toda certeza, vocês passam todas as orientações do que precisa ser ou fazer para ter uma vida saudável e evitar o câncer, né? Você tocou num ponto muito importante. Quando nós falamos de câncer de pulmão, por exemplo, todo mundo entende que o tabagismo, né, o cigarro, está associado como um fator causal. Então, parar de fumar previne câncer de pulmão. Só que próstata é diferente. Não existe um fator causal único que vai levar ao câncer de próstata. Então, existem fatores de risco genéticos, né, familiares, o próprio ambiente, hábitos, sedentarismo, estilo de vida. É um conjunto, né? É um conjunto. Então, nós temos que agir nos fatores que nós podemos controlar. Atividade física, dá para controlar. Alimentação, sobrepeso, dá para controlar. Não fumar, dá para controlar. Mas ainda assim, infelizmente, homens que têm um estilo de vida saudável, eu tenho pacientes que são triatletas. Olha só. Triatletas. Rígidos, saudáveis, não tomam nada de remédio, nunca passaram por uma cirurgia. Mas a questão genética falou mais alto. A questão genética falou mais alto. Agora você pode se perguntar, tá, mas ele que é um atleta, às vezes eu escuto esse argumento, mas meu irmão é um atleta e teve câncer de próstata aos 60 anos de idade. Eu falo, olha, se ele não fosse atleta, provavelmente ele manifestaria aos 45. Olha, é verdade, sim. Então, o estilo de vida pode inclusive retardar o surgimento, o estilo de vida saudável, pode retardar o surgimento de um câncer, e não só câncer de próstata. Por que isso é importante? Quando nós, no fim das contas, levamos uma vida desregrada, existe um processo do nosso corpo que chama oxidação. É um nome bonito para dizer ferrugem. Estamos enferrujando, Então, o jogo todos vamos enferrujar. Vinagru. Agora, se nós conseguirmos retardar esse processo,
melhor. Claro. Então, porque você fica saudável e tem uma qualidade de vida por muito mais tempo, né? Esse é o objetivo, né? Agora, ainda tocando na questão do preconceito, é muito importante, a gente diz aqui que a informação é a arma mais poderosa que a gente tem para prevenção de todas as doenças e para que a gente passe essa informação para frente, né? Tem muitas mulheres que assistem ao programa, os homens também, mas as mulheres costumam puxar a orelhinha do homem lá, vamos lá, vou marcar o exame para você, pega na mão, leva no laboratório muitas vezes, né? Então, é importante que as mulheres também conheçam o aparelho reprodutor masculino para saber dizer para eles também da importância do exame, do toque. E você trouxe um esquema muito interessante, gente, para a gente conhecer mais a anatomia, aonde fica exatamente essa próstata, para dizer, mas por que não tem um exame mais fácil, um exame de imagem, para mostrar, por que tem que fazer o toque? Excelente. Você vai explicar agora. Exatamente. Eu achei esse esquema fantástico, presta atenção. Esse é um programa de representação tridimensional. O que a gente está vendo aqui? Nós estamos vendo a bacia masculina. A bacia masculina tem uma teia de músculos que nós chamamos de assoalho pélvico. Tá. E é por isso que os nossos órgãos, eles não caem por entre as pernas. É o que segura tudo isso. Exato, como se fosse um prato. Tá. Esse músculo, que é chamado assoalho pélvico, ele tem nos homens 2 orifícios, o orifício do reto, do ânus, e o orifício da uretra. Nas mulheres tem mais o orifício vaginal. Só que agora eu vou colocar para vocês aqui a estrutura da estrutura genital e urinária do homem. Então, o que a gente vê aqui? Pênis, testículo, a bexiga, olha só como a bexiga fica exatamente em cima. E a gente não consegue nem ver a próstata. Essa aqui, bolinha mais tom de uva, né, que a gente está vendo agora, aí, é a bexiga. Essa bolinha tom de uva é a bexiga. Agora eu vou retirar para vocês aqui essas estruturas. Ó. Retirei a estrutura da bacia para mostrar para vocês. Agora eu vou retirando a musculatura do assoalho pélvico. Deixa eu ver, não sei se está aparecendo para vocês aí. Agora sim. Agora atualizou. Então, o que vocês estão vendo? De lado, nós vemos aqui, em verde, a bexiga. Eu vou abrir aqui a bexiga. Embaixo, eu percebo que a bexiga ela lembra muito a mucosa da boca, o revestimento da boca. Verdade. Então, quando a bexiga enche, ela empurra a urina através desse, eu falo que é o ralo da bexiga, que a gente chama de esfíncter interno. Tá. Então, a urina escorre por aqui. E ela passa por onde? Pelo meio da próstata. Então, essa é a primeira função da próstata. A próstata é um conector entre a bexiga e a uretra. O pênis está aqui atrás, ó, aqui embaixo. Está vendo esse músculo aqui? É o famoso músculo do controle da urina, é o esfíncter urinário. É o que faz com que a gente prenda a urina, tá? Agora, você tocou num ponto muito importante, que é o exame de toque retal. Olha o que eu vou colocar aqui. Eu vou adicionar o tubo digestivo. Então, o que a gente está vendo aqui? Nós estamos vendo o reto, a porção final, o reto baixo, e aqui é o orifício anal. Então, quando o urologista ele faz o exame de toque, o que a gente está buscando? A gente está buscando identificar nodulações que podem surgir nessa região aqui, na região posterior da próstata, tá vendo? Tá. 90% dos tumores de próstata, eles surgem nessa região. Tá. E a gente consegue sentir no toque retal. Só que algum 15%, 20% surge na região anterior da próstata, que eu não consigo sentir pelo toque. Só que quando o nódulo aparece no toque retal, significa que ele já teve tempo de crescer. O tumor não começa com um nódulo grande. O nódulo tem bilhões de células, mas a gente quer pegar quando essas células são milhares apenas, né? Então, quanto mais precoce, antes mesmo de formar um nódulo, melhor. Então, essa aqui é a primeira relação que eu preciso dizer para vocês. O toque retal é importante porque a gente consegue sentir numa consulta ali rápida, em questão de segundos, se o paciente tem um nódulo suspeito ou não. Isso não é suficiente para confirmar o diagnóstico. Tá, e aí tem um próximo passo. Exatamente, a gente vai chegar aqui ao PSA, que é o exame que toda vez que a próstata é agredida, o PSA no sangue aumenta. Mas você me pergunta, Bruno, então se o PSA está alto, eu tenho câncer? Alto lá. Se você tiver uma infecção urinária, o seu PSA vai aumentar. Se você tiver tido uma relação sexual e foi dosar o PSA, ele vai aumentar. Porém, o câncer, o PSA sempre sobe. Ele não flutua, né? Ele vai estar sempre crescendo. E eu não sei se a gente vai falar daqui a pouco da questão dos efeitos colaterais e tudo mais, mas acho que para responder sua pergunta é isso. A relação entre a próstata e a bexiga. E para quem não sabe, a próstata, além dessa função de conector entre a bexiga e a uretra, olha só o que está passando dentro dela. Ela produz um líquido, que é o líquido que alimenta os espermatozoides, que chama líquido seminal. Então, e olha quem passa dentro da próstata aqui, é a uretra. E aqui acontece um problema muito comum entre nós homens depois dos 40 anos. O crescimento benigno da próstata.
que é a hiperplasia benigna da próstata. Ou próstata aumentada, próstata crescida. O tamanho de uma próstata normal é do tamanho de um carimbo, tem 35 gramas. Mas ela pode chegar ao tamanho de um abacate. Nossa. 200 gramas, tá? E conforme ela vai crescendo, ela pode crescer para fora, que é o que a gente está vendo aqui, ou ela pode crescer estreitando esse canal verde aqui. E é isso que vai dar o sintoma de dificuldade para urinar. Tá. Quando a próstata cresce, ela vai estreitando esse canal e a bexiga tem que fazer cada vez mais força para fazer o trabalho. Então, por isso que a gente fala que o jato fraco, ele não é um sintoma comum do câncer de próstata. Você vai entender por quê. Se eu falei que 90% dos tumores de próstata surgem nessa região aqui, ó, ora, tá longe do canal. Sim. Então vai demorar para o paciente ter um jato fraco, concorda? Sim, até o tumor chegar ali, é verdade. Então, Tem que essa é outra crescer muito. mensagem. O fato de você ter jato fraco não quer dizer que você tem câncer de próstata. É mais fácil estar com a próstata aumentada É do mais que o fácil tumor. você estar próstata aumentada. Agora, se você é um homem que tem câncer de próstata e, em decorrência disso, o seu jato ficou fraco, muito provavelmente o tumor cresceu internamente. Tá. Então, é só para diferenciar isso. Então, qual que é o exame que garante a certeza de que o homem está passando pelo problema do tumor? Tá. Porque no caso do toque, pode ser que não consiga caso o tumor esteja do outro lado. O PSA também pode indicar outras coisas. Correto. A urina também, que pode ser um outro sintoma, também tem outras questões que podem estar ali associadas, né, descartando a possibilidade de um tumor. Tem um exame que seja específico ou precisa fazer uma investigação do próprio órgão mesmo, Tem. fazendo uma biópsia, alguma coisa nessa linha? Bem, o raciocínio é sempre, o urologista tenta evitar ao máximo uma biópsia. Por quê? Porque a biópsia, embora seja um procedimento muito seguro, são feitas mais de 3 milhões de biópsias todos os anos no mundo. É um procedimento muito seguro. Só que a gente não vai fazer um procedimento invasivo para todo mundo que chega no consultório com PSA Com aumentado. suspeita, é. Então, nós fazemos o que nós chamamos de refinamento do rastreamento do câncer. Primeiro, você já comentou muito bem, o PSA. Toda vez que o PSA está acima de 4, é suspeito. Toda vez que o toque está alterado, é suspeito. Mas se mesmo assim eu não estou convencido, eu posso fazer 2 exames. Um ultrassom, que é simples, barato, mas não tem tanta definição, ou uma ressonância magnética da próstata. Tá. A ressonância, ela pode me dar 2 coisas. Ela pode indicar a existência de um nódulo nessa região aqui anterior, que eventualmente não foi vista no toque. E ela também pode dizer para o médico qual é a melhor área para fazer a biópsia. Então a ressonância é um bom exemplo. Aí você me pergunta, Bruno, então por que não faz ressonância em todo mundo? Essa é a próxima pergunta. A ressonância ela é um método que demora para ser executado em torno de 1 hora, 1h30. Ele é um exame que não está disponível, ele é caro. E é um exame caro, demorado. E nós temos que rastrear todos os anos no Brasil 30 milhões de homens. Então você imagina, do ponto de vista prático, de saúde É populacional, inviável. nem que nós quiséssemos fazer ressonância em todos os homens do Brasil, não seria factível. Então nós fazemos a triagem para saber quem são os homens que vão fazer, por exemplo, uma ressonância. Então a ressonância ela não é um método de rastreamento, e sim um método, quando eu estou para fazer a biópsia, peço ou não peço, ela pode me ajudar numa indicação de biópsia. Então é por isso. O assunto câncer de próstata também ele vem cercado de muitas, né, muitas questões aí no imaginário masculino que não tem muita informação, né? E muitas vezes ele está associado à questão da impotência, né? No pós-tratamento. Esse é um dos grandes medos, né, dos homens. Esse é um efeito colateral dessa questão do câncer de próstata ou está mais relacionado ainda às questões urinárias? Boa pergunta. Sim, o efeito colateral da perda da ereção, né, a impotência sexual, ela pode ocorrer por 2 motivos. O próprio tumor, o próprio câncer, e vou voltar aqui para o nosso modelo. Gente, eu preciso falar um parênteses que eu tô amando isso aqui, tá? Eu só quero aulas desse tipo a partir de agora. Isso tá tão didático, tá tão fantástico, você consegue movimentar para qualquer lado. E aí, Olha que incrível. então, é para você entender que como o sistema é um sistema hidráulico. Então, aqui nossa caixa d'água, que é a bexiga e ao mesmo tempo é a bomba, a uretra que escorre, que escoa a urina através da próstata, e aqui está a próstata. Mas se o homem não quer urinar, esse músculo aqui, que é o esfíncter urinário, vou dar um zoom nele aqui, ó. O esfíncter urinário, ele fica fechado. É por isso que nós temos o controle. E aqui, Rejane, imagina que um homem descobriu a doença bem aqui, ó. Ele descobriu um nódulo nessa região aqui, ó. Nessa região que a gente chama de ápice da próstata. Olha só o que vai acontecer. Bem no local do Exato. esfíncter. Esse paciente, ele chegou tarde, porque o tumor cresceu, rompeu a cápsula,
e já infiltrou o músculo. Então, mesmo que eu faça uma cirurgia de última tecnologia, por exemplo, uma robótica, na hora que eu entrar no abdômen do paciente para tentar tirar o tumor, o câncer e a próstata, invariavelmente eu vou ter que tirar um pedacinho do músculo. E esse paciente vai ter mais risco de ter uma incontinência urinária. Tá. Então, primeira mensagem, quanto mais cedo melhor, porque o tumor vai estar encapsulado na próstata. Segundo ponto, imagina agora que eu vou dar um pouquinho mais de complexidade nesse nosso modelo. Eu vou colocar agora o sistema dos neurônios, os nervos, o nervo da ereção. Então, vejam que aqui ao redor da próstata, esses nervinhos amarelos são os nervos que vêm lá da coluna. Estão bem próximos também, né? E eles não passam, como se acreditava antes, dentro da próstata. Se acreditava, na década de 80, que os nervos da ereção passavam dentro da próstata. Mas depois a gente descobriu que, na verdade, não era tirar a próstata, todo homem ia ter que ficar com impotência. E aí, nós descobrimos que, ao fazer uma cirurgia, é possível preservar essas estruturas que passam aqui ao redor da próstata. Elas não passam dentro, tá vendo que existe... Mas tem uma chance do próprio tumor comprometer essas estruturas também? Exatamente. Também? Então eu vou colocar o segundo caso aqui. Imagina esse paciente que teve um tumor que encostou aqui, ó. Então nessa situação, desse lado, o nervo eu não consigo preservar, mas eu consigo preservar do outro lado. Então, desde que exista um dos dois nervos, o estímulo do cérebro vai pode existir. passar. Entendi. Então, respondendo a sua pergunta, o risco de incontinência, de perda de urina, existe, só que homens mais jovens, menos de 65 anos, os que não são obesos, os que não fumam, os que não são diabéticos e os que descobriram a doença no início, têm um menor risco de ter esse efeito colateral. E no outro extremo dessa régua, a gente tem a turma que tem tudo isso que eu falei. Hipertenso, diabético, tabagista, obesidade, descobriu a doença avançada, foi neurologista tarde. O urologista não tem muita coisa, o risco é maior. Claro. Ele vai ter que passar pelo tratamento, mas só que ele vai levar para casa mais risco de efeito colateral. E por isso que a gente bate tanto nessa tecla do diagnóstico precoce, como você mesmo falou, não é prevenção de verdade, mas é diagnóstico precoce. A doença é silenciosa. Sem dúvida. Agora, como é que a tecnologia avançou no sentido de curar ou de tratar o câncer de próstata nos últimos tempos? Porque a gente sabe que tem bastante novidade. Queria saber se existe alguma possibilidade desse tumor ser retirado sem cirurgia, de formas menos invasivas. Quais são os tratamentos nesse sentido hoje em dia? Vários. Eu vou listar um avanço em cada etapa. Primeiro, imagina um homem que tem uma doença localizada, a doença está só na próstata. Um dos avanços é que a gente aprendeu que nem todo câncer precisa ser tratado. Existe um grupo de pacientes que tem câncer de próstata de baixo risco, cresce muito devagar. Existem as características, eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas existe um grupo de homens que tem câncer e não precisa ter sua próstata removida de imediato. Eles são acompanhados. Esse protocolo é chamado de vigilância ativa. Tá. E é um protocolo internacionalmente aceito. Tá? Então existe um acompanhamento. Caso o câncer cresça, ele vai ser tratado. Segundo cenário, o paciente descobriu a doença localizada, mas ela precisa ser tratada. E aí a gente tem dois grandes avanços. Primeiro, a cirurgia robótica, que já existe no mundo há 24 anos. A primeira foi feita na Alemanha em 2000. No Brasil, desde 2008, já existe a cirurgia robótica. A cirurgia robótica ela não trouxe mais chance de cura, só que a recuperação tende a ser mais rápida. Menos dor, menos sangramento, enfim. Radioterapia também evoluiu. Antes da radioterapia, imagina uma lanterna que joga uma luz desfocada e que destrói o alvo, mas acaba queimando o que não deve ao redor. Todo o entorno, Hoje a tecnologia ajudou a aumentar a precisão com que a radioterapia é aplicada nos tecidos, de forma que a gente dá menos dose aos tecidos sadios, então o paciente tem menos efeito colateral. Avançando um pouco mais, aqueles homens que descobriram a doença com metástase, infelizmente. Hoje nós já temos pelo menos 6 tipos de drogas diferentes, entre quimioterapia, medicamentos que são radioativos injetados no sangue, imunoterapia. Então, existe uma série de novas drogas que surgiram nos últimos, de 2007 para cá. Tá. Então, a expectativa de vida de um homem com metástase, ela aumentou em 57% nos últimos 10 anos. Que número positivo, né? É um avanço muito grande. Mas não é por isso que a gente vai baixar a guarda, né? Não é por isso que a gente vai baixar a guarda. Bem por aí. Então, só para finalizar, é importante que a gente fale a respeito da idade, né? A partir de quando os homens normalmente devem começar a fazer a prevenção. Correto. Bom, Sociedade Brasileira de Urologia
fala que todo homem deve começar o rastreamento aos 50 anos de idade. 50 anos. Isso é uma controvérsia, tá? Você vai olhar. O Ministério da Saúde fala que não é para fazer. Tá. A Sociedade Brasileira de Urologia fala que sim, é para fazer. A Sociedade Americana, Europeia, não existe consenso, mas na prática para todo homem o início aos 50 anos, mas E com se histórico você teve genético. pai ou irmão com câncer de próstata. Homens de raça negra têm mais risco de câncer do que os orientais. Então, os negros, os caucasianos, os hispânicos e os orientais, nessa sequência, tem mais risco. E os homens que têm uma mutação genética num gene, chama BRCA2, ficou famoso por conta da Angelina Jolie alguns anos atrás. Sim. E esses homens devem começar aos 45 anos de idade. PSA e toque retal. Tá certo. Turma, vamos se cuidar, né? Senão a gente vai puxar a orelha. É isso aí. Todo ano a gente volta pra puxar a orelha. Isso aí, conta né? comigo. E que a gente não lembre desse assunto só no mês de novembro, né, gente? O cuidado com o corpo tem que ser o ano todo. Correto. Não é? Obrigada, meu Obrigado. doutor. Até a Foi próxima. excelente o nosso papo Obrigado. com o Dr. Bruno Benigno. E aí você vai lá no Instagram e começa a segui-lo também, @dr_benigno. @dr_benigno. Obrigada, meu querido. Até a próxima.